Ô Bruno, no fato ali, pensando na questão do fiscal ainda, trazendo um pouco até para a questão mais política, mas no Brasil de hoje aqui todos querem ditar, acho que a política fiscal, mas eles não querem ser responsabilizados por ela. O Haddad, né, o governo aqui, numa tentativa, pode ser uma estratégia ou não, em relação a adiar ali a discussão das alternativas do IOF, meio querendo talvez dividir um pouco dessa responsabilidade ali com o Congresso. A gente viu que a reação do Congresso ela foi bem rápida, no sentido ali, né, de segurar e ameaçar a essa derrubada, a pedir uma alternativa, mas o próprio Legislativo, a gente vê que ele passa a articular uma agenda fiscal alternativa nesse sentido. Nesse cenário, você vê o governo, ele ainda consegue conduzir a política econômica ou ele, de fato, foi totalmente substituído aí pelo Congresso na política? Eu acho que não há mais, primeiro, não há mais confiança no próprio governo na condução da política monetária, né? O próprio Haddad, que de maneira, como eu falei assim... Monetária ou fiscal? Monetária. Você perguntou monetária ou fiscal? Fiscal. Perdão, fiscal. Se eu falei monetária, eu peço desculpa, talvez eu tenha errado aqui, é fiscal. Ou pode ter sido eu. Então, bom, vamos lá. A fiscal, realmente, eu acho que o governo, como ele começa a perder apoio, ele começa a perder a capacidade dele também de como fazer os seus próprios gastos, a não ser que ele começa por ou decreto, ou aumento de IOF que não precisa da aprovação do Legislativo. Então ele começa a achar caminhos, subterfúgios para conseguir incrementar a receita. Mas a verdade é que todo mundo já está cansado disso. O próprio Hugo Mota, como você falou, presidente da Câmara, que eu, sinceramente, eu nunca sei de qual lado eles jogam. Ora parece que está do lado do, digamos, do bem, ora parece que está do lado do mal. E o bem e o mal, aqui eu estou colocando sob o ponto de vista de ter mais respeito e zelo com o dinheiro público, né? Então, ora ele entra e fala, não, precisamos de responsabilidade fiscal, o país não aguenta mais impostos. Só que, ao mesmo tempo, se eles recuam agora no IOF e o governo precisa contingenciar e bloquear mais do orçamento, diminui ainda mais o gasto, o que eles recebem de emendas parlamentares. Então, é um jogo de interesses ali que, como eu sempre brinco, eles estão jogando o jogo de interesses sentado numa mesa, tomando uísque e fumando charuto com o nosso dinheiro. Enquanto a gente não tem como lutar contra isso. Então, eu acho que o nosso caminho é continuar pressionando e o Legislativo, que depende do voto popular, em grande parte, porque tem outros que são puxados pelo coeficiente eleitoral, que é outra disfunção política, na minha opinião, a gente continua pressionando para que eles possam fazer pressão no próprio governo para aceitar a política fiscal de corte de gastos. Caso contrário, de novo, o próprio Legislativo terá que lidar com um país em crise em 2027. E não é interessante para ninguém. Tanto é que o próprio Centrão já começou conversas internas em abandonar o próprio PT, né?